No vídeo de hoje nós vamos utilizar o Python com Selenium. Nós vamos trabalhar com este site, automationexercise.com, que é um site desenvolvido especialmente para a prática de teste automatizado. Ele inclusive tem APIs para fazer teste de API. Mas nós vamos estar focado aqui numa funcionalidade específica, que é então a funcionalidade aqui do login. Esse aqui é um site de e-commerce, ele tem produtos à venda, tudo fictício, claro, mas tem toda a funcionalidade. Inclusive aqui ele tem alguns casos de teste documentados, eles estão todos em inglês, mas nós podemos traduzir a página aqui, se for o caso, traduzir aqui para português. Nós vamos estar automatizando este primeiro caso de teste, que é o de registrar o usuário. Então veja que ele é bastante completo, ele tem inclusive todos os passos necessários então para fazer este caso de teste. Nós vamos estar automatizando todos esses 18 passos aqui que estão documentados, utilizando o Selenium para fazer todo este trabalho. Então eu vou abrir aqui o nosso Visual Studio Code, eu vou criar uma pasta aqui no desktop para trabalhar, então vou chamar ela de Python Selenium. Vamos selecionar essa pasta, vamos criar um arquivo chamado automação.py. Mas antes de começar nós temos que instalar o Selenium. Para isso, então, eu venho aqui na minha linha de comando e dou um pip install Selenium. E vamos aguardar o processo de instalação. Ele vai estar baixando todos os pacotes e todas as dependências necessárias para instalar o Selenium na nossa máquina. Então agora temos o Selenium instalado na nossa máquina e podemos então começar a codificar os nossos passos então da automação. Eu vou voltar aqui no site. Vamos copiar então todos esses passos, esses 18 passos eu vou jogar aqui no código e vamos então apenas botar aqui um comentário neles e vamos fazer a implementação individualmente de cada um dos passos, simulando então todo o comportamento que um usuário faria. Então podemos fazer aqui primeiramente, e seria iniciar o navegador, ir aqui para este site, automationexercise.com, verificar se a página inicial está visível. E o procedimento que nós vamos fazer então é de registrar o usuário, que é no caso aqui vir aqui neste link do login, ou inscreva-se, e vamos fazer essa parte aqui do sign up. Então eu posso aqui botar, por exemplo, teste, esse aqui diz que já existe, vamos botar um XPTO aqui, vamos tentar novamente. Agora conseguimos, então veja que depois que eu clico naquele botão, nós somos direcionados para essa outra página aqui, onde temos que informar os detalhes da conta. Então é o título da pessoa, se é Mr. ou Mrs. O site ele está todo em inglês, mas não tem problema. O nome, o e-mail, ele já pegou da tela anterior. Nós temos que definir uma senha, data de aniversário. Nós temos também que informar o endereço e um número de telefone. E por fim, clicar aqui no Create Account. Então são todos esses passos que nós temos que fazer. Então nós temos aqui no Visual Studio Code todos os 18 passos para criar a conta e logo depois que nós criarmos a conta nós vamos fazer um login para garantir que a criação da conta foi feita com sucesso e vamos excluir nossa conta. Então nós vamos entrar, criar, logar e depois excluir a conta. Então eu vou colocar aqui um passo zero que não está definido lá no nosso documento de caso de teste, que vai ser então preparar o Chrome Driver. Eu vou estar utilizando o Chrome então para fazer essa automação. Vamos fazer o seguinte, eu vou estar utilizando um pacote especial que é o Chrome Drive Manager. Esse Chrome Drive Manager, nós vamos ter que instalar ele também. Vamos ver aqui Chrome Driver Manager, que é esse pacote aqui, é o Web Driver Manager. Esse pacote ele é bastante útil, pois ele vai detectar a versão do nosso navegador e vai baixar o driver correspondente automaticamente para que o Selenium funcione com esse navegador. Sem esse pacote, nós teríamos que fazer todo esse processo manual. Em um outro vídeo eu posso explicar como se faz isso também. Neste caso aqui, o WebDriver ele tem suporte para o Chrome, para o Edge, para o Jekyll Driver, que é o Firefox, para o IE e para o Opera. Então, para instalar ele, basta vir aqui copiar este comando, é o pip install WebDriver Manager, que vai ser a nossa última dependência aqui que vamos estar instalando. Então veja que a instalação foi bastante rápida e agora nós já podemos utilizar este WebDriver Manager. Eu vou estar então importando
o Chrome Drive Manager, já que eu vou usar o Chrome, vocês podem utilizar o Jekyll Driver também, que deve funcionar da mesma forma para o Firefox. Então eu vou criar aqui um Chrome Install e vamos instanciar o Chrome Driver Manager. Para isso nós utilizamos este método install. Ele vai conectar lá no site do Chrome Driver e vai baixar o driver instalando aqui na nossa máquina. Nós temos que apontar para esse arquivo que vai ser baixado. Para isso nós vamos utilizar o SPF dirname o Chrome Install. Esse Chrome Install, então, ele vai estar devolvendo o diretório aonde o Chrome Driver foi baixado na sua máquina. Nós precisamos importar também o OS, então, para poder pegar o nome do diretório da instalação do Chrome Driver. E vamos criar aqui um Chrome Driver path, vai ser um spf.join, que é a pasta que nós estamos, e o arquivo que ele baixa é o Chrome Driver.exe. Então, se não estivéssemos utilizando esse pacote, nós teríamos que fazer então essa instalação manual em alguma pasta e referenciar aqui para que a automação funcione com Selenium. Eu vou criar uma outra variável service, onde então vou chamar este Chrome Service, passando o Chrome Driver Path. Eu tenho que importar este Chrome Service. Esse Chrome Service ele faz parte do Selenium. Nós importamos ele então do Selenium WebDriver Chrome Service. Vou estar importando este pacote Service e vou chamar ele de Chrome Service. O nome tanto faz. Então esse aqui é o passo inicial para preparar o Chrome Driver. E agora nós já estamos prontos então para iniciar o navegador. Para iniciar o navegador, eu posso aqui no passo 1 chamar ele da seguinte forma. Eu vou chamar o WebDriver, instanciando o Chrome, passando o service que definimos aqui em cima. E esses options aqui, na verdade ele é opcional. Se quisermos abrir o Chrome em modo headless, ou seja, ele vai estar executando em modo background, nós podemos colocar um option. Aqui não vai ser necessário. Vamos então importar o WebDriver diretamente lá do Selenium. Vou colocar aqui. E já podemos fazer uma primeira execução para ver se está tudo funcionando, se o Chrome vai abrir. E vou rodar um Python automação.py. Então ele vai instalar o Chrome Driver, vai demorar um pouquinho. E ele abriu o Chrome. Foi bastante rápido, ele apenas abriu e fechou. Agora o passo 2 é navegar então até essa URL. Para isso nós vamos utilizar o método get do driver, que vai então nos direcionar para esta página. Vamos ver novamente se a execução vai ser com sucesso. O Chrome é aberto e chegamos ali no site. Para que o navegador não feche imediatamente, vamos colocar um time sleep de algum tempinho aqui vou colocar aqui ao final para que possamos acompanhar um pouco melhor. Temos que importar o time, então foi feita a importação e agora se eu rodar de novo, ele vai abrir o navegador então ele vai ficar aberto até que aquele time sleep seja terminado. Mas podemos fechar aqui, é só para irmos acompanhando. Então nós já temos implementado o passo 1 e o passo 2. O passo 3 nós temos que verificar se a página inicial está visível com sucesso. Para garantir então que a página foi carregada, vamos identificar algum elemento que esteja presente na página. Posso clicar com o botão direito aqui em qualquer lugar da página e vamos tentar achar algum elemento para testarmos a presença dele. Eu vou escolher este header, já que ele tem um ID, é um header ID igual a header, então deve ser o único elemento que tem esse ID. Inicializei a variável element_present como false. E o nosso target element, podemos chamar essa variável de qualquer nome, mas eu vou chamar ela de target element. Nós vamos procurar o elemento, então é driver find element. Vamos procurar ele por ID, e o ID, no caso, é o header. Para testar se o elemento está presente, nós vamos então utilizar uma expected condition, chamando o método presence of element located. Esse método, então, ele vai retornar true ou false, se ele encontrar ou não o elemento. Aqui nós temos que passar uma tupla para ele. No caso, eu quero passar pelo ID. E aqui fora eu tenho que especificar que eu quero utilizar o driver. Nós precisamos ainda importar este by_id. Também precisamos importar o expected condition. O by nós podemos importar utilizando este pacote aqui do WebDriver. É o selenium.webdriver.com.by, import by. E o expected condition, ele está no pacote support,
é Selenium WebDriver Support Import Expected Condition. E para não utilizar esse nome comprido, vamos apenas chamar de EC. Então, se retornar true, nós temos o elemento encontrado. Agora, se ele não for encontrado, nós vamos escrever um element not found. Para isso, então, eu vou estar utilizando um assert, element present. Se for true, vai passar. Se for falso, ele vai apresentar essa exceção aqui, element not found. E um outro teste que eu posso fazer é pegar aqui esse target element, que nós fizemos um find element, para verificar se ele está visível. Então, além de localizarmos, uma outra condição é que ele esteja visível. Então, nós vamos estar garantindo que este header todo está disponível para nossa interação, já que nós vamos precisar fazer o login e o registro de um novo usuário. Então, eu faço da mesma forma o assert, esse isDisplayed vai retornar true ou false. Se retornar false, então vai dizer que o elemento não é visível. Vamos salvar. Eu vou dar um Ctrl C aqui para interromper a execução anterior e vamos rodar novamente para ver se o teste passa. Então, aqui a página foi carregada, não temos nenhuma exceção. Então, eu posso aqui botar até um print passou, para garantir que não foi gerado nenhum problema. Vamos rodar novamente. Então, veja aqui que ele realmente passou, ele encontrou o elemento está visível. Então, podemos passar para o passo seguinte, que é clicar aqui neste botão Inscreva-se Login. No caso aqui, como a página está em inglês, é Sign Up Login. Então, nós podemos identificar este elemento através de um XPath. Esse XPath ele é um link com href/login. Então, eu posso utilizar o seguinte, botar um A, o href, o atributo href, então ele vai ser /login. Então, veja que foi encontrado apenas um único elemento. Nós podemos utilizar tranquilamente esse XPath para clicar no botão. Então, vou colar ele aqui. E para isso, nós vamos utilizar o método click. Primeiro, então, nós temos que chamar um find element para achar o elemento. Aqui pelo XPath. Podemos colocar aqui aspas duplas para que não dê problema. E vamos chamar o método click. Vamos ver se vai funcionar. Veja que funcionou. Ele veio para essa tela aqui de login ou de cadastro do usuário. Então, podemos fechar e seguir aqui para o próximo passo, que é verificar então se a inscrição de novo usuário está visível. Neste caso aqui, como está em inglês, vamos manter em inglês. Então, nós vamos testar esse texto aqui, New User Sign Up. Esse texto, se formos inspecionar, ele está dentro de um H2. Então, nós podemos utilizar um XPath para localizar ele também. Então, eu vou fazer a mesma lógica que fizemos para a localização do header. Vai ser exatamente igual. Aqui no código, então, eu vou botar a mesma lógica. Eu criei um element present, botei false. Vamos localizar o elemento H2 com aquele texto New User Sign Up, que é esse texto aqui. Ele está dentro deste H2. E a forma de especificar o XPath é /H2. E entre colchetes botamos um ponto igual, ou seja, para que o texto dentro do H2 seja igual a essa string aqui. Vamos utilizar a mesma expected condition para garantir a presença do elemento. E se o elemento não estiver presente, ele vai lançar essa exceção do assert, dizendo que não encontrou o elemento. E se ele não estiver visível, então ele vai dizer que deu problema também. Então posso tirar esse print do passou. Vamos aqui para baixo para ver se o passo 5 passa. Então ele clicou e imprimiu que passou. Então está tudo certo até o passo 5. Agora nós temos que inserir o nome e o endereço do e-mail. Para isso vamos inspecionar aqui este elemento do name. Nós não temos um ID, mas nós temos este atributo name. E o e-mail também tem um atributo e-mail. Nós podemos então utilizar estes dois atributos para preencher valores no campo. Então eu vou criar aqui um username, que no caso aqui eu vou chamar de Coding with Luiz 101. Vamos encontrar o elemento name, que é o input, e vamos enviar, utilizando o método sendKeys, essa string lá para dentro. E vamos então também fazer a mesma coisa para o e-mail. Vamos botar direto uma string aqui, codingwithluiz@gmail.com, por exemplo. E vamos rodar aqui até o passo 6 para ver se está tudo certo. Então rodamos, clicou no Sign Up. Aqui veja que aconteceu um problema. Nós preenchemos o usuário, mas em vez de ele preencher este campo aqui, ele preencheu este outro.
Isso ocorre pelo seguinte fato: se formos inspecionar este elemento aqui, ele também tem um name e-mail. Então nessa página tem esses dois elementos. O Selenium ele vai pegar o primeiro, por padrão. Então, por acaso, este aqui é o segundo, então nós temos que achar uma outra forma de identificar este elemento. Nós podemos utilizar aqui esse data QA, que é um sign-up email. Então, em vez de utilizar o name direto, vamos mudar para procurar por XPath. Então, vamos voltar aqui no nosso código. Em vez de usar by name, vamos utilizar by XPath. O input com esse atributo aqui, data QA, igual sign-up email. Podemos, inclusive, testar aqui dando um Ctrl F. Veja que ele encontrou apenas um único elemento. Aqui tem um de 1. Então, agora ele deve funcionar corretamente. Então vamos salvar o código aqui, vou interromper a execução e vamos rodar novamente para ver se ele preenche agora o campo correto com o e-mail do usuário que está logando. Então veja que agora está tudo certo. Preencheu o usuário e o e-mail, basta clicar neste sign up. Eu vou fechar aqui e vamos ver como é que podemos identificar este sign up. Esse sign up ele tem então um texto sign up, ele deve ser o único que tem. Vamos utilizar um XPath /button, que é o tipo do elemento, com o texto sign up. Então veja que ele encontrou apenas o elemento correto. Nós vamos utilizar o click, da mesma forma que fizemos lá com o botão de login. Então é o passo 7, aqui vamos clicar no botão. Depois que nós clicamos no botão de sign up, nós temos que verificar se trocou de página. Então para isso, vamos rodar novamente aqui. Então depois que ele clica no botão sign up, nós chegamos na tela de cadastro finalmente do usuário. Nós temos que procurar por algum texto. Eu vou procurar por esse Enter Account Information. Eu vou inspecionar. Agora eu deixei essa janela aqui, eu estou com a janela que o robô abriu, mas não tem problema. Este Enter Account Information nós podemos fazer da seguinte forma. Eu venho aqui em inspecionar e vamos pegar o XPath agora pelo próprio Chrome. Vou dar um copy e um copy XPath. E vamos utilizar esta informação aqui para verificar se a informação está visível. Então aqui no caso eu tinha posto as instruções traduzidas para português, mas nós temos que testar em inglês, já que o site ele foi totalmente desenvolvido em inglês. Nós vamos dar um find element pelo XPath ali que foi retornado pelo Chrome e pegar a propriedade text. E vamos garantir que o text encontrado é exatamente este Enter Account Information. Depois disso, nós temos que preencher o título, o nome, o e-mail, a senha e a data de nascimento. Então são esses campos aqui embaixo, já que o nome e o e-mail já vem pré-preenchido. Nós podemos clicar aqui se é Mr. ou Mrs. Então vamos inspecionar. Nós vemos que no caso aqui eu vou estar selecionando o Mr. e ele também tem um ID gender 1. Então já vamos copiando esses IDs aqui para facilitar o trabalho. O título dele então vai ser ID gender 1. Depois nós temos a senha. Vou inspecionar aqui a senha. Tem ID password. Inicialmente nós vamos clicar nesse radio button e depois vamos preencher a senha. Para isso então nós podemos fazer um clique e um send keys. Então nós temos o ID gender 1, onde nós vamos clicar. E a senha que eu vou estar mandando apenas um texto aberto. Claro que num projeto de automação real nós não podemos deixar essa senha visível aqui. Ela tem que ser criptografada ou passada por uma variável de ambiente para proteger essa informação sensível. Então agora nós temos que preencher a data de nascimento do usuário. Aqui já é uma combo box, é um pouquinho diferente. Nós temos que identificar essa combo box, ela tem um ID days. E vamos utilizar um outro elemento do Selenium, que é o elemento select. Então, para localizar a nossa select box, nós fazemos da seguinte forma. Eu coloco aqui um find element normal pelo ID days e vamos instanciar esse select. Esse select nós temos que importar lá do WebDriver. Eu vou colocar aqui em cima. Ele vem aqui do support select. Então, agora, depois que nós instanciamos ele com o elemento encontrado, nós podemos selecionar aqui pelo texto visível. Neste days aqui nós temos os números de 1 até 31 e eu vou estar colocando então, selecionando pelo 22. Depois nós temos que fazer exatamente a mesma coisa para o mês,
Só que o mês agora ele tem o nome dos meses, nós temos um ID também, months, e mesma coisa para o ano. Então para isso basta copiar o mesmo código que temos ali para o mês e para o ano de nascimento. Então vou colocar aqui, é um outro select, só que agora vamos estar procurando pelo ID months. Eu vou selecionar o mês de setembro e na combo ali dos anos eu vou estar selecionando o ano 1975. Então nós já preenchemos até aqui. Nós podemos clicar nesses dois checkbox, que é exatamente o passo 10 e 11. Então basta clicar, ele tem um ID, que é o newsletter, o primeiro, e o segundo ele tem um ID que é opt-in. Então vamos fazer um clique, nós já sabemos como clicar nos elementos utilizando o Selenium. Basta então fazer um find element by ID e utilizar um clique. E mesma coisa para o passo 11, só que aqui o nome do elemento é opt-in. Depois nós temos que preencher todos os demais detalhes, que é o nome, sobrenome, endereço, país, cidade, estado, número do celular. Então aqui segue a mesma lógica dos demais campos. Nós só temos que identificar eles de alguma forma. Aqui no caso todos eles têm um ID, então fica fácil. Nós temos um first name, nós temos um last name, também tem um ID. O company, ele é opcional, não vamos estar preenchendo o company, vamos preencher apenas os campos obrigatórios. Depois nós temos o address, ele tem um ID também. Depois temos uma outra combo box, onde temos que selecionar um desses países. Aqui nós temos só esta relação de países. O estado também tem um ID. A cidade com o ID City. O zip code tem o seu ID também. E o mobile number tem um ID mobile underline number. Então, como nós já sabemos como fazer isso, eu vou apenas colocar o código. Vai ser tudo find element para os campos texto. E no caso ali do país, como ele é uma combo box, nós vamos utilizar essa mesma lógica aqui do select. Então, vou colocar aqui todos estes preenchimentos. Então, eu vou colocar aqui no first name Luiz, last name vou botar Fernando, o address 1 vou colocar Rua Selenium. O country eu vou selecionar Austrália. Depois o estado vou colocar aqui SC, cidade Florianópolis, zip code, esse número aqui. E para o telefone celular, este número. Então nós já fizemos bastante avanços aqui. Vamos rodar mais uma vez o nosso código, porque já estamos chegando no final do test case. Vamos ver se ele está preenchendo tudo correto ou se está gerando alguma exceção. Então ele está preenchendo, clicou ali no Mister e veja que então ele gerou aqui uma exceção. Vamos ver o que pode estar acontecendo. O problema foi que ali o site ele exibe uma propaganda. Então ele está dizendo aqui que o clique no checkbox ali da newsletter ele não foi clicável, pois nós temos um elemento na frente. Então veja que essa propaganda que está aparecendo aqui no site está impedindo que nós cliquemos aqui embaixo neste botão de sign up, pois a propaganda está imediatamente acima. E aí nós não conseguimos clicar. Se formos tentar clicar aqui, a propaganda é que será aberta. Então, nós temos que mudar um pouco o nosso artifício aqui. Em vez de clicar direto no elemento, eu vou atribuir aqui para uma variável news, por exemplo, ou qualquer outro nome. Vou tirar este clique e vamos utilizar este artifício aqui, que é chamar o location once scrolled into view. O Selenium ele vai fazer este scroll aqui que eu estou fazendo com o mouse automaticamente para deixar visível então o elemento aqui em cima da tela para que o clique seja executado. Então isso aqui já deve resolver. Se eu botar aqui um news.click, nós vamos conseguir escapar da propaganda. Nós poderíamos resolver isso de outra forma, poderíamos tentar fechar a propaganda ou clicar aqui nessa seta para baixar. Tem esse X aqui para que a propaganda seja excluída, mas eu vou estar utilizando essa abordagem que parece ser mais simples. A propaganda vai continuar aqui, mas o scroll vai ser feito até o elemento aqui ficar mais ou menos centralizado, permitindo então o clique. Então, vamos testar, ver se essa solução funciona. Eu vou tirar esse time sleep aqui de cima e vamos ver se ele passa a clicar no newsletter e preencher os demais campos que faltam. Então ele foi aqui, preencheu
A propaganda apareceu, clicou e aparentemente funcionou. A execução foi muito rápida. Vamos deixar o nosso sleep aqui logo depois do preenchimento do telefone para garantir que está sendo feito tudo correto. Vamos rodar então mais uma vez. Clicou, preencheu aqui a informação, a propaganda apareceu e todos os campos foram preenchidos com sucesso. Então veja que nós temos o próximo passo é clicar aqui no Create Account. O Create Account ele está praticamente com o mesmo problema que ele está sendo sobreposto por essa propaganda. Então nós vamos utilizar este mesmo recurso aqui para o Create Account. Todos os outros campos foram preenchidos de acordo com as informações que nós fornecemos para o robô. Vamos apenas identificar este Create Account. Nós podemos utilizar um XPath para identificar ele pelo próprio texto do botão. E vamos clicar nele. Então podemos achar o elemento, vamos botar aqui btn e vamos fazer exatamente o mesmo recurso desse location once scrolled into view. Vamos copiar e colocar aqui embaixo, só que em vez de ser o news, eu chamei essa variável de btn, então temos que manter aqui a consistência. Vamos tirar esse time sleep. Então logo depois que a conta ela é criada, aparece um texto informando que ela foi criada com sucesso. Como nós traduzimos o site, aqui está aparecendo em português, mas como eu já rodei anteriormente esse teste, o que aparece aqui é Account Created. Nós vamos utilizar o mesmo recurso de encontrar o texto. Ele é criado exatamente na mesma posição do outro texto que nós fizemos um teste, que é este aqui. Que é verifique se inserir informações da conta está visível. Na verdade, nós vamos verificar esse Enter Account Information e a informação da conta criada aparece exatamente no mesmo XPath. Então podemos reaproveitar o código. E para isso eu vou colocar o XPath, recuperar o texto do elemento, que é um H2 também, e o texto que deve aparecer é Account Created. Então para vermos isso na prática, eu vou criar uma segunda conta. Vamos deixar aquela ali para o nosso caso de teste, para vermos todos os passos aqui manuais antes de executarmos o automatizado. Então vou botar aqui um coding with Luiz, vamos botar 102, aqui vou botar um gmail.com, sign up, vamos clicar aqui, vamos botar qualquer informação apenas para vermos os próximos passos. Então aqui eu vou botar teste, apenas para fazermos rápido e não perdermos muito tempo do vídeo. Estado teste, sinal de teste, vamos botar tudo teste. Deve aparecer então esse texto Account Created imediatamente depois que eu clico no botão. Então vou clicar aqui no Create Account, ele foi para outra página. Apareceu então esse texto Account Created. Nós podemos inspecionar para pegar o XPath, só para garantir que o XPath é exatamente o mesmo que eu copiei ali. Ele é exatamente igual e o texto que vamos procurar é Account Created. Depois do passo 15, ele pede para que nós cliquemos em continuar. Então no caso aqui o botão é Continue. Nós podemos pegar pelo texto do botão. Posso fazer um find aqui do XPath, button igual a Continue. Mas na verdade esse XPath ele não funciona, pois ele é um href. Veja que ele está no formato de botão, mas ele é um href. Então, na verdade, ele não é o button. Eu posso tentar botar um A. Então, se eu botar um A continue, ele localizou apenas o elemento e podemos fazer dessa forma. Então, vamos já deixar implementado esse passo 15. Vai ser um driver find element by XPath. E o XPath nós vamos copiar este aqui e temos que clicar no botão. Depois que clicamos no botão, o passo seguinte que ele pede para automatizar aqui é verificar se apareceu a mensagem conectado com o nome do usuário está visível. Então, neste caso, nós podemos fazer um pouco diferente. Nós podemos garantir, então, que aparece este logged in. Antes nós não tínhamos essa informação. Se eu abrir aqui uma janela anônima e chamar o site, veja que é diferente. Nós temos apenas o sign up login. E aqui na página, agora que depois que nós criamos a conta, ele automaticamente fez o login para nós e aparece essa informação logged in. Então eu posso testar, ver se aparece exatamente este texto. Vamos inspecionar, veja que é um i, ele tem essa classe fa-user do Bootstrap e aparece o texto logged in as o nome do usuário que nós
criamos. Então a primeira parte desse XPath é o seguinte, vamos dar um Ctrl F para selecionar o I. Então basta eu pesquisar, ver se o usuário está logado utilizando essa classe, FA-FA user. Isso já é suficiente então para garantir que o caso de teste então está sendo executado com sucesso. Eu poderia testar também esse texto login as, o nome do usuário que foi cadastrado, ver se era exatamente o mesmo, mas ele fica um pouco mais complicado. Então se você quiser usar a forma mais simples, basta esta forma aqui. Se quisermos ir para a forma mais complicada, que seria também a mais correta, que é verificar se o nome do usuário que aparece aqui é realmente o que cadastramos. Para isso, nós temos que navegar para o nodo pai deste I e verificar o texto do A, já que esse texto aqui do nome do usuário está presente no A. Então, para navegar para o nó superior, nós utilizamos um /parent e o parent que queremos é o A. Então, veja que nós já estamos localizados no hiperlink aqui. E podemos utilizar um contains, um texto. Nós vamos procurar o texto logged in as. Então vamos ver se foi encontrado o elemento. Até aqui está tudo certo. E eu quero garantir que o usuário é o mesmo. Só que ele está dentro de uma tag bold. Então para seguir eu posso botar um B. E aqui dentro do B nós temos que colocar o nome do usuário que foi feito o cadastro. Então neste caso aqui eu estou utilizando esse coding with Luiz 102, então ele encontrou aqui certinho o elemento. Então vamos usar este XPath um pouco mais complicado, mas é o mais seguro para garantir que está tudo certo. Seria essa implementação aqui do passo 16. Só que nós não vamos utilizar hard-coded aqui coding with Luiz 102, até porque nós utilizamos um outro nome de usuário que está nessa variável aqui, username, que é o coding with Luiz 101. Então aqui nós podemos utilizar uma string formatada do Python para utilizar a variável. E vamos fazer o uso da expected condition para garantir que o elemento está presente. Então aqui eu utilizo o presence of element located pelo XPath, exatamente o XPath que nós colocamos, só que em vez de deixar hardcoded do usuário, eu estou passando aqui o usuário que colocamos na variável username. Se ele não estiver presente, vai aparecer o element not found. Então ele foi logado, está tudo certo, e agora o próximo passo é clicar no botão excluir conta, que é no caso aqui o delete account. Nós podemos inspecionar o elemento, vamos pegar ele pelo href, delete underline account, clicar nele. Então aqui basta fazer uma procura pelo XPath, cujo href é delete underline account, e clicar. Vamos fazer esse procedimento manual para ver o próximo passo. Ele apresentou a mensagem Account Completed, que é exatamente o último passo do nosso caso de teste que nós temos que validar. Então ele está aparecendo exatamente no mesmo local das outras mensagens. Neste caso aqui basta fazermos exatamente o mesmo teste. Então vou colocar aqui Account Deleted, verificando o conteúdo do texto desse XPath. Podemos clicar no botão de continuar, também, que ele da mesma forma é o mesmo botão anterior, ele é um hiperlink que está dentro dessa tag A. Vamos identificar ela pelo data QA igual continued button. Vamos então clicar e com isso nós terminamos o nosso teste. Vou clicar aqui em contínuo e nós voltamos para o estado original, onde temos a opção de sign in login. Posso botar aqui um print teste finalizado com sucesso. Vamos ver se está tudo de acordo. Eu vou tirar esse time sleep. Vamos deixar ele aqui como último comando para verificar se está tudo de acordo. Então nós implementamos todos os passos do test case. São 18 passos, é bastante campo que nós estamos preenchendo, mas é necessário para fazer um teste automatizado correto e bem mais eficiente do que se fôssemos rodar ele manualmente toda vez que a aplicação fosse lançada novamente. Então vou rodar aqui, vamos ver se todos os passos estão corretos. Ele vai cadastrar coding with Luiz, vai preencher, clicou, salvou, clicou no continuar, apareceu essa mensagem aqui, nós podemos fechar e executou tudo com sucesso e de forma bastante rápida. Veja que ele inclusive imprimiu aqui a mensagem garantindo que foi tudo executado. Existem outros casos de teste aqui disponíveis nesse site como sugestão, por exemplo, tem logar com o usuário com o e-mail correto, então são esses 10 passos aqui.
temos informando um e-mail incorreto e senha incorreta, temos o logout user, temos ao total aqui 26 casos de teste que podemos fazer outros vídeos para fazer a implementação do teste automatizado. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e deixe sugestão nos comentários se vocês querem continuar essa série aqui de automação. Nós podemos fazer a implementação de todos os casos de teste. Próximos aqui, eles devem ser mais simples. Esse aqui foi apenas um vídeo mais de introdução, com umas explicações um pouco mais detalhadas de como funciona o Selenium, como encontrar elementos por ID, por XPath, e algumas técnicas aqui para escaparmos de alguns elementos que atrapalham o processo da automação. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado.